Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Hoje é a última lição da revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Ensina-nos a Orar. Vamos estudar o relato de Paulo aos Coríntios sobre uma oração muito especial que ele fez diante de Deus. Lição de número 13, a oração de Paulo em favor do seu espinho. Tópico 1, as visões celestiais. E tópico 2, o espinho na carne. Não sai daí, vamos aprender um pouco mais. É a última lição sobre oração. A última lição deste trimestre. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Se é a primeira vez que você está em nosso canal, por favor, se inscreve nele, nos ajuda. Se você conhece alguém que ainda não está inscrito em nosso canal, manda esse link, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus, fazer o nome do Senhor conhecido e aumentar o número desta comunidade de amantes da palavra do Senhor. O texto do dia hoje está em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A síntese da lição de hoje é: Paulo, ao orar para se ver livre de seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa do que imaginava. Nosso texto bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 até o 10 e o número 15. Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Que narrativa sobre um momento especial da vida do apóstolo Paulo. Petições feitas ao Senhor em uma ocasião muito especial da vida do apóstolo e que vamos conversar um pouco mais hoje. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Ilumina, Senhor. Ilumina o nosso entendimento. Abre, Senhor, a nossa mente para que possamos aprender um pouco mais das Tuas verdades e para que sejamos edificados pela Tua palavra. Abençoa esse irmão e essa irmã que está conosco. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar a você que nós disponibilizamos gratuitamente os slides da lição que nós projetamos aqui em nosso vídeo, em PDF e também em PowerPoint na descrição deste vídeo aqui embaixo. Então basta clicar no link, baixar e você está livre para utilizar da melhor maneira. Seja na tua classe de escola dominical, no teu grupo pequeno, você pode compartilhar pelo WhatsApp, não há problema nenhum. A única condição que nós sempre colocamos é que você seja bênção na vida de outra pessoa, assim como nós estamos abençoando você neste momento. Eu quero te fazer uma pergunta, como sempre costumo começar as nossas lições. E a pergunta que faço hoje é especial. Você tem algum problema ou situação que somente Deus pode resolver? Eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Eu quero que você reflita sobre isso. Por exemplo, sou servo de Deus, sou pastor, sou crente desde menino, sou seguidor de Jesus pela misericórdia do Senhor. Mas eu tenho um problema que só Deus pode resolver.
eu fui diagnosticado há 3 anos com síndrome de Meniere. Um problema que aos homens, ao olhar clínico, ao olhar da medicina natural, não há cura. Então esse é um problema na minha vida que só Deus pode resolver. Cada um tem uma situação, pode ser uma situação jurídica, pode ser uma situação econômica, uma situação emocional, uma ferida na alma, uma mágoa. Sabe, às vezes haverá situações pelas quais nós vamos passar, que nós vamos enxergar claramente que nós não podemos fazer muito, ou até mesmo sequer temos condições de fazer alguma coisa. E nesse momento, é o momento de nós entregarmos a Deus e falarmos para o Senhor: Pai, eu não posso fazer nada, me ajuda, para mim é impossível, mas eu sei que o meu Deus pode todas as coisas. Querido, eu quero começar já essa aula dizendo: não desiste, você tem um Deus que pode mudar qualquer cenário, na dor, na luta, na dificuldade, no impossível. Nunca desista de clamar ao Senhor. Hoje nós vamos estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais especificamente no capítulo de número 12, em que Paulo descreve uma situação de adversidade. Paulo fala sobre o espinho na carne. Paulo fala que tem um problema, que por 3 vezes chega a pedir ao Senhor que retire dele esse espinho, esse esbofeteador de Satanás que o aflige, mas recebeu a resposta de Deus de que essa situação, esse espinho não iria ser retirado, porque a graça do Senhor bastaria para Paulo. Nesta última lição do trimestre, aprenderemos com essa curiosa petição feita por Paulo e descrita aos irmãos de Corinto. O apóstolo dos gentios fez referência a uma sequência de 3 orações que fizera acerca de um espinho na carne. Tal relato nos ensina sobre a importância de testemunharmos acerca das maravilhas de Deus em nossas vidas, mas também de constatarmos que todos passamos por momentos difíceis. Querido, essa é uma realidade. O justo também sofre, assim como o ímpio sofre. Todos nós passamos por momentos de dificuldade, momentos de adversidade, mas nós temos que entender, compreender que em todos os momentos nós temos Deus. E a partir dessa leitura, eu queria propor com você uma pequena modificação no título da lição desta semana. O comentarista da lição atribuiu o seguinte título: A oração de Paulo em favor do seu espinho. Na verdade, fica um tanto estranho, não é? Porque é como se eu estivesse orando pelo espinho. E eu gostaria de propor para você o seguinte título: A oração de Paulo por causa do seu espinho. Porque na verdade ele não está orando em favor do espinho. O Senhor cura o espinho, o Senhor abençoa o espinho, mas por causa do espinho. Senhor, isso está me afligindo, retira de mim esse espinho. Então acho que fica melhor aí uma pequena observação que faço quanto ao título da lição. E é bom que, se você vai dar essa lição para alguém, esclarece isso também, que pode soar estranho na cabeça aí do teu aluno, da pessoa que você está discipulando, ensinando a palavra de Deus. Vamos lá? Tópico de número 1, as visões celestiais, o valor de um testemunho. No início do capítulo 12 da sua segunda carta aos Coríntios, Paulo dá um valioso testemunho de um momento especial vivido por ele em sua caminhada espiritual. E aqui eu quero começar fazendo um comentário específico, voltado, direcionado para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós precisamos entender em que contexto essa carta foi escrita. Paulo escreve essa carta para defender o seu apostolado, para dizer aos coríntios que ele sim era um apóstolo verdadeiro. Paulo estava sendo acusado, estava havendo uma comparação entre Pedro, João, entre os superapóstolos que chegaram em Corinto, que eram considerados mais espirituais que Paulo, por haver mais experiência
com relação ao sobrenatural. E é interessante perceber isso na igreja de Corinto, porque se você lembrar bem, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala para aqueles irmãos: não falta a vocês nenhum dom. Paulo descreve sobre a questão dos dons espirituais. Paulo fala sobre a questão do falar em outras línguas e inclusive afirma que ele mesmo falava em línguas estranhas mais do que qualquer outros irmãos dali. E essa igreja, então, me parece, por conta desse contexto, é uma igreja que valoriza a questão da experiência espiritual. Paulo, então, começa a ser julgado por aquela igreja. Paulo não é tão espiritual assim, Paulo poderia ser um carnal, diziam alguns. Então Paulo, nesse momento, no capítulo de número 12, ele vai falar acerca da espiritualidade. Ele não gostaria de ter que falar sobre isso. Ele não gostaria de parecer mais santo do que as suas ações demonstrassem. Paulo deixa claro nessa situação para nós que ele queria ser conhecido pela sua mensagem e pelo seu caráter, e que a experiência espiritual não é certificado disso, certificado de uma mensagem verdadeira ou de caráter, mas Paulo tinha sim a sua experiência espiritual. Paulo, então, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, fala que ele conheceu o homem, e interessante aí que ali ele está falando de si mesmo, que foi até o terceiro céu, não sabe se na carne ou fora dela, que também esteve no paraíso, não se sabe se na carne, se fora da carne, que ouviu ali coisas que sequer eram possíveis de ser descritas, possíveis de ser pronunciadas, eram inefáveis, como nós trouxemos aqui na nossa versão utilizada. Paulo não queria se exaltar, pelo contrário, ele sequer queria dizer tudo aquilo. Ele disse para servir de testemunho do seu apostolado. Paulo deixa claro que não vê mérito nenhum nessa sua experiência. Foi graça, foi misericórdia de Deus, mas ele conta, ele testemunha, porque sabe que isso vai servir para aumento da fé dos seus irmãos, para edificação dos seus irmãos que estavam duvidando do seu apostolado. E por conta desse testemunho passariam a acreditar novamente na mensagem trazida pelo apóstolo Paulo. Vamos ler? 2 Coríntios 12, de 1 a 6, diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo está deixando claro que não queria contar, mas conta para que as pessoas enxerguem que ele também tem a experiência dele com Deus, mas ele não quer que essa experiência fale mais alto do que o que ele diz, a sua mensagem e o que as pessoas veem dele, ou seja, as suas atitudes. Aqui no versículo 6, olha, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, ou seja, as minhas palavras, as minhas atitudes precisam falar mais alto do que o que eu relato a respeito de experiências. Afinal, experiência individual. Eu não posso viver com a experiência do meu irmão. Deus havia permitido que Paulo tivesse visões e revelações, e nessa carta elas são apresentadas de forma restrita, pois não havia explicações. O apóstolo foi levado até o terceiro céu, onde está Deus, e durante esses momentos ouviu palavras inexprimíveis ou inefáveis. Paulo relata a sua experiência pessoal pela necessidade e para nos mostrar a importância de compartilharmos das coisas de Deus
para com outras pessoas. E aqui eu quero trazer uma explicação a respeito disso. Muita gente fica enrolada nesse texto, não é um texto fácil, é um texto que precisa de contexto. Nós observamos aí que o contexto é a defesa do apostolado. Paulo fala acerca dessa experiência espiritual, não por livre e espontânea vontade. Ele não queria fazê-lo, porque não queria se orgulhar nisso, mas ele vê a necessidade para que haja a edificação dos seus irmãos. E aqui ele menciona que ele chegou até o terceiro céu e também menciona que chegou ao paraíso. Aqui nós precisamos entender que há duas concepções possíveis para esse entendimento de número de céus. Para os cristãos, para nós cristãos, há 3 céus. O céu atmosférico, o céu que nós olhamos quando enxergamos aqui da Terra. O segundo céu seria o céu do universo, da galáxia, o espacial, aquilo que ultrapassa a atmosfera terrestre. O terceiro céu, então, seria o lugar onde Deus está, e porque lá Deus está, é o paraíso. Então Paulo responde que foi até o terceiro céu, numa visão para o cristão de que ele foi ao lugar onde Deus habita. Mas também há um outro entendimento sobre o número de céus, a visão dos judeus. Para os judeus existiam 7 céus. E o interessante é que quando nós verificamos a descrição dos céus para os judeus, o terceiro céu é onde há o paraíso. Não é necessariamente onde Deus está. Para os judeus, Deus está no 7º céu. No terceiro céu é o paraíso. Então percebemos que há 2 entendimentos possíveis, mas para o cristão há apenas 3 céus. O céu atmosférico, o céu da galáxia e o céu onde o nosso Senhor habita. E precisamos falar também sobre as viagens missionárias. Qual o contexto dessa carta? Nunca esqueça, vai falar sobre Paulo, vai falar sobre as cartas paulinas, precisamos entender. Paulo, um apóstolo, homem de Deus que fez viagens missionárias. Ele foi o homem responsável por fazer expandir além da Palestina o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso ele fez 3 viagens missionárias. E quando foi que ele passou então na cidade de Corinto, pôde pregar e ali inaugurou aquela igreja? Ele visitou Corinto na sua 2ª viagem missionária. E é importante ressaltar que ali Paulo ficou 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Isso está em Atos, capítulo de número 18, versículo de número 11. Lá conheceu um casal muito abençoado e que é muito popular no livro de Atos. Estamos falando de Priscila e Áquila. Eles eram então da igreja de Corinto. Em que momento Paulo escreveu essa 2ª carta aos Coríntios? Ele escreveu provavelmente durante a sua 3ª viagem missionária. Aqui não há um consenso de quando Paulo teria escrito essa carta, mas a grande maioria dos estudiosos defende que Paulo escrevera esta carta durante a sua 3ª viagem missionária. Subtópico de número 2, o inefável na vida do crente. Paulo conta em seu testemunho que ouviu palavras inefáveis, que com vocábulos humanos não se consegue descrever. Possivelmente as visões e revelações que o apóstolo teve foram tão magníficas que qualquer definição humana jamais conseguiriam descrever. Perceba que Paulo fala acerca do sobrenatural. Paulo fala acerca da existência do céu. Paulo fala também que ali ele ouviu palavras. E uma coisa importante ressaltar aqui, a morte do cristão. Quando um cristão morre, ele vai para o céu, ele vai para junto de Deus. Em uma época em que muitas pessoas estão partindo, aqui nós precisamos entender que Paulo deixa claro a existência da vida após a morte. Cristão, ele morre e vai para o céu morar com Deus. Aquela pessoa que não confessou a Jesus Cristo, que não entregou a sua vida para Jesus,
infelizmente, ela ao morrer vai para o inferno, para a condenação eterna. Então, querido, aqui eu quero te chamar a atenção. Primeiro, para você, ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Está vendo aí tanta gente morrendo. Isso tem uma coisa que essa pandemia, esse momento difícil que nós estamos passando, nos ensinou, foi sobre a questão da finitude do homem. Querido, nós estamos hoje aqui, mas podemos morrer a qualquer momento. No entanto, Cristo nos oferece a salvação eterna, oferece a moradia celestial por toda a eternidade. Se nós recusarmos esse convite de Cristo, nós não teremos outro destino que não o inferno, querido, infelizmente. Então, se você não entregou sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus ainda hoje, agora. Fale: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, eu me rendo aos Teus pés, recebe a minha vida, escreve meu nome no livro da vida. E você que tem se sentido desanimado, tem se sentido com pouca esperança, com pouca força para falar do Evangelho de Cristo, lembre-se, querido, que você pode ser a última voz que uma pessoa pode ouvir, e a tua palavra será instrumento usado por Deus para ser chave para a salvação de uma vida. Deus pode usar a tua pregação para que outra vida seja salva, e esta moradia que Paulo fala, quando ele chega ao terceiro céu, quando ele chega ao paraíso, que houve coisas inexplicáveis. Imagine só, querido, mergulhe nessa palavra, imagine Paulo falando assim: meu Deus, eu não consigo expressar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo. O nosso coração humano, a nossa matéria ainda não suporta tal entendimento. Isso é grandioso demais para nós. O mundo sagrado do paraíso ainda não pode ser captado pelo ser humano que ainda vive na terra, mas Deus, em sua misericórdia, nos permite vivenciar o mundo espiritual a partir do batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais, da nossa vivência com Deus, dos nossos momentos de oração. Querido, é necessário buscarmos a nossa experiência espiritual. É necessário nós não vivermos pela experiência dos outros. É isso que Paulo queria evitar. Paulo não queria sair contando das suas experiências. Ele queria que aqueles irmãos ali de Corinto ouvissem a palavra, vissem a atitude de Paulo e tivessem as suas próprias experiências espirituais. Precisamos buscar, querido, as nossas experiências. Não se conforme com esse minimalismo espiritual, não se conforme com esse estacionar da vida espiritual. Queridos, tem uma coisa que diferencia o pentecostal, é olhar para a Bíblia. Eu já falei isso aqui. A gente olha para a Bíblia e diz assim: tudo que aconteceu aqui também pode acontecer na minha vida. Tudo que aconteceu aqui eu creio. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não mudou. O nosso Deus não mudou. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, quer ter experiência com Deus? Comece por isso que nós estamos discutindo durante todo esse trimestre. A chave para uma boa vida espiritual é ter também uma vida de oração. Sobre o tópico de número 3, as experiências que edificam. Muitas vezes passamos por experiências que marcam a nossa história e nos fazem refletir acerca de importantes ações. Querido, essa experiência marcou Paulo. Ele poderia não gostar de falar para não parecer soberbo, para não parecer orgulhoso, como isso acontece em alguns lugares. Talvez não na sua igreja, talvez na minha possa acontecer isso. Alguns irmãos que começam a se envaidecer porque se acham espirituais demais, porque se acham mais usados que outros. Que isso? Larga de besteira. Todos nós somos meros instrumentos de Deus. Somos pequenos instrumentos nas mãos de um grande Deus. Ele pode usar quem Ele quiser. Ele usa qualquer um. Ele usou, como a palavra do Senhor afirma, a mula de Balaão para falar com o profeta. Ele pode usar qualquer um. Ele pode usar a cada um de nós. Isso não é mérito. Isso é graça e misericórdia do Senhor. Mas as experiências são importantes, porque quando alinhadas com a palavra de Deus, isso é importante. Olha só, pentecostal acredita na experiência no Espírito. No entanto, pentecostal, Bíblia, vai olhar para a experiência, vai passar pela Bíblia. Eu vejo base bíblica para isso? Então, ok, essa experiência está validada. Agora eu olho para a experiência,
olhe para a Bíblia, não vejo base para aquela experiência, então, meu irmão, não tem margem para negociação. Aquela experiência não é da parte de Deus. Mas uma boa experiência espiritual, com base na palavra de Deus, fortalece a nossa intimidade com Deus, nos dá força na caminhada, nos ajuda, querido. Não é à toa que Jesus falou que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Não é à toa que Jesus falou que a igreja faria obras maiores, sinais maiores do que aqueles que Jesus fez em sua vida ministerial. Sempre com lastro, com base, com filtro, com crivo da palavra de Deus. Esquece, querido, muita coisa que você tem visto por aí, sabe? E que sujam até o nosso nome pentecostal, não é isso? Eu sou um crente pentecostal bíblico, você é um crente pentecostal bíblico, mas tem muita gente por aí vivendo experiências que não têm base bíblica. A cultura da revelação por revelação, a cultura dos sinais humanísticos espiritualizados. Então, nós precisamos entender que é bom, que edifica a questão da experiência espiritual, desde que tenha base bíblica e seja respaldada pela palavra do Senhor. As experiências espirituais encorajaram Paulo a aceitar com serenidade os sofrimentos que enfrentaria ao longo dos seus anos de trabalho ministerial. E o espinho recebido não o permitiu jamais se ensoberbecer com a grandeza do que experimentar. Olha o equilíbrio aí. Não é à toa que ao final da sua vida, Paulo fala que era melhor morrer, estar com Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele falou, porque ele já tinha visto para onde ele iria. Ele tinha a certeza absoluta do lugar que o aguardava, então ele estava ansioso por completar a sua jornada. Então, querido, não esqueça, o teu testemunho pode edificar outra pessoa. Busque a sua experiência com Deus. Declare independência da sua vida espiritual. Não viva pela experiência dos outros. Seja um crente pentecostal, um crente bíblico que olha a experiência, passa pelo crivo da palavra e não se contenta com uma vida espiritual minimalista. Tópico de número 2, o espinho na carne. Subtópico 1, o espinho. Muito se tem perguntado e especulado acerca do que seria o espinho na carne. Talvez você me pergunte, pastor Ednei, o que era o espinho na carne de Paulo? Eu vou responder com toda a sinceridade. Querido, eu não sei. A palavra de Deus não faz questão de dizer o que era o espinho na carne de Paulo. Talvez isso não seria o mais importante. Há muita especulação. Alguns irmãos que, por respaldo bíblico, em outras situações em que Paulo se queixa, falam que seria uma possível enfermidade. Talvez nos olhos de Paulo, porque ele se queixa de não estar enxergando muito bem. Alguns falam que poderia ser uma questão pessoal, uma questão de perseguição por conta de tudo aquilo que Paulo estava passando, ou qualquer uma outra adversidade. A questão clara é que é algo que incomodava Paulo, é algo que impedia Paulo, é algo que Paulo queria se ver livre, porque ele por 3 vezes pediu ao Senhor que o livrasse desse espinho. Por exemplo, na minha vida, o meu espinho na carne é a minha síndrome. Eu tenho síndrome de Meniere. Eu tenho esse problema e várias vezes já orei, Senhor, faz um milagre. Senhor, cura teu filho, cura teu servo. E até agora, a resposta que tenho recebido de Deus é, Ednei, a minha graça te basta. E assim tenho caminhado, meus irmãos. Não estou curado, mas continuo persistindo. E Deus tem sido bom e misericordioso comigo, porque Ele deu inteligência aos homens. E eu tenho utilizado dos recursos da medicina para que esse meu problema esteja estável, eu possa ter a possibilidade de pregar, de ensinar e de vivenciar as coisas do reino de Deus. Então é graça e misericórdia sempre do Senhor sobre as nossas vidas. Quando falamos em espinho na carne, temos imediatamente a ideia de sofrimento e dor. Também podemos perceber como uma aflição, humilhação, doença, entre outras possibilidades. Paulo deixa claro que esse espinho lhe foi enviado como agente para lhe trazer crescimento e lembrá-lo da importância de evitar certas quedas tão comuns
ao ego humano. E aqui eu queria te trazer uma questão que não está na revista, mas que eu queria compartilhar com você. A palavra traduzida por espinho, para nós aqui, na tradução em português, vem do grego skolops. No entanto, skolops é sinônimo de outra palavra grega, stauros, que significa estaca, ou seja, a estaca utilizada para prender pessoas na cruz. E aqui eu queria fazer essa análise exegética com você, porque todos nós sempre pegamos essa passagem e lembramos de espinho e pensamos logo naquela pequena protuberância afiada, geralmente no calho das flores. Aqueles espinhos que perfuram o nosso dedo, a nossa mão, que sangra. Mas se nós pegarmos o sinônimo no grego, vai falar de estaca que prendiam pessoas condenadas na cruz. Então nós podemos entender a margem de possibilidade que nós temos, porque nós podemos entender que era algo que estava paralisando Paulo. Era algo que estava atravessando a carne de Paulo, porque o espinho ele fura, mas não atravessa. Mas a estaca, que era utilizada para prender na cruz, ela atravessava, ela servia como um prego para prender na cruz um condenado. Então, nós precisamos entender dessa potencialidade, que era algo muito sério para o apóstolo Paulo. Mas seja espinho ou seja estaca, em qualquer dos casos aponta para a suficiência da graça, a fraqueza sendo dissipada frente ao poder de Deus e o orgulho cedendo para a humildade. Subtópico de número 2, o crescimento. O espinho na carne do apóstolo o fez ser mais dependente de Deus e em tudo buscar a orientação do Espírito. Veja bem que a Bíblia não fala o que era o espinho na carne de Paulo, mas fala qual a sua finalidade. Não fala o que, mas fala o porquê. E o apóstolo deixa muito claro o seu porquê. Ele havia entendido isso, que aquele espinho era para que Paulo não se orgulhasse, não se envaidecesse, não se ensoberbecesse. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Entenda, querido, que a dificuldade em nosso caminho, permitida por Deus, ela serve para o nosso crescimento. Perceba que esse espinho, Paulo diz que é um mensageiro de Satanás, que o esbofeteia e que foi dado a ele para que ele não se orgulhasse. Então havia uma finalidade naquela situação adversa, nisso que poderia estar até impedindo o ministério de Paulo. Assim também, na minha e na sua vida, precisamos enxergar a dificuldade como uma possibilidade de tratamento e o mais rápido possível cair na real e começar a dizer: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu sou dependente do Senhor, porque sabe, às vezes a gente fica como que dando murro em ponta de faca, insistindo, querendo brigar com as nossas próprias forças, sabe, a situação que nós estamos passando agora, 2021, em meio a um afastamento social, tantas pessoas morrendo, porque ainda não estamos refletindo acerca das nossas atitudes diante de Deus, porque a igreja ainda não se colocou de joelho pedindo misericórdia de Deus todos os dias. Querido, Deus está bradando com a terra, há de se clamar por misericórdia. Clame ao Senhor, busque pela misericórdia de Deus. Ele não nos abandonou, Ele continua reinando soberanamente. Me parece que diante dos desafios que Paulo enfrentava, ele saía mais fortalecido. Olha só, 2 Coríntios 12:10, ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Deus se manifestava na fraqueza de Paulo. Filipenses 4:13, esse versículo que é tão tirado de contexto, o apóstolo fala então: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui, não no sentido de conquistar, mas no sentido de suportar. Então, suporto
todas as coisas, as adversidades, as notícias ruins, o espinho, a estaca na carne, por causa do Senhor que me fortalece. Deus toma conta de você em meio à adversidade, querido. Clama, busca misericórdia, ora ao Senhor, sabe? Paulo orou para entender que era a graça do que ele precisava. E a graça ele já tinha. Então, ore ao Senhor nessa tua dificuldade, nessa tua adversidade. Não desista de clamar em nenhum momento. Enquanto houver esperança, haverá oração do crente. Então, ore ao Senhor, não desista. Deus vai abençoar, vai transformar os teus caminhos e, na pior das possibilidades, você sai transformado depois dessa dificuldade. Não desista, querido. Deus é com você em meio à adversidade. Subtópico número 3, a correção. Uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas. A maneira como percebemos e lidamos com os desafios é mudada pelo agir contínuo do Espírito Santo. Você já percebeu isso? Que às vezes você está no início da tua caminhada com Deus e você passa por dificuldade, você fica triste, você fica desanimado, você fica até de mal com Deus. Que bobagem, né? Com o passar do tempo, a gente vai entendendo que as adversidades fazem parte do caminho e que em meio à adversidade o que mais eu preciso é de Deus. Aí eu me agarro no Senhor, aí eu me jogo na oração, eu mergulho na palavra, eu mergulho na busca do reino de Deus. É a maturidade espiritual chegando, querido, porque se tem uma coisa que precisamos em meio à dificuldade, é de Deus em nossa vida. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ampara, é Ele que nos molda. E eu quero ser profeta de Deus para a tua vida e dizer que depois dessa dificuldade, você sairá mais forte, você terá novas experiências com Ele e você dará testemunho para a edificação de muitas vidas. Permita-se ser trabalhado por Deus e não admita ser paralisado pelos espinhos que surgem pelo caminho. Paulo orou, Paulo descobriu que era a graça que ele precisava e em nenhum momento Paulo foi paralisado pelas dificuldades da vida. Entregou toda a sua história, toda a sua força, até mesmo a sua vida por amor de Deus. Mas ele tinha a certeza da sua convicção. Afinal, ele tinha experiência de que ele iria morar na pátria celestial. Que bênção, hein? Eu quero deixar 3 coisas para você guardar em teu coração. A primeira é: seu testemunho pode abençoar outra pessoa com a mesma dificuldade que a sua. Quem sabe o seu testemunho é tudo que uma outra pessoa precisa ouvir para ter uma mudança de atitude. Não esqueça, bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. A segunda coisa é: busque as suas próprias experiências com Deus. São elas que fortalecerão a nossa fé quando alinhadas com a palavra de Deus em meio à dificuldade. A terceira coisa que eu quero que você guarde é: Deus utiliza dos desafios diários para moldar o nosso caráter e demonstrar que precisamos da graça diária. Glórias ao nome do Senhor. Que mensagem, que ensino edificante, não é? Paulo nos ensina muito porque ele teve vida com Deus e teve vida com a oração. Eu espero que esse trimestre tenha feito diferença e que você tenha uma atitude diferente com relação à disciplina espiritual da oração. Vamos falar com Deus? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa lição. Obrigado por esse trimestre. Obrigado por aprendermos tanto sobre a oração por meio da Tua palavra. Senhor, reverbera esse ensino, reverbera essa palavra. Senhor, que nós possamos ser transformados interiormente, como Paulo afirma, num homem interior, que realmente possamos ser fortalecidos no Espírito. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado por nos acompanhar durante todo este trimestre. Foi uma bênção. Obrigado por nos ajudar enviando esse link para alguém. Obrigado por comentar aqui. Não vai embora sem deixar um comentário. Coloca um like aí, manda um like para nós, manda uma oração aí para nós, ora por nós, querido. É muito bom estar compartilhando a palavra de Deus com você. Nosso objetivo aqui, querido, é que você tenha facilidade com a palavra do Senhor, conheça mais ela e com isso ame cada vez mais
a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo, da nossa nação e da sua igreja. E não esqueça, querido, ame a palavra de Deus.